TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. A Polícia Civil investiga fogo no cemitério de Petrópolis. Ossadas humanas estavam entre os entulhos que foram queimados. Mais uma pesquisa foi realizada em Petrópolis e Ingo Rames continua na liderança a prefeitura da cidade. Ainda no quadro Correio Político, Celso Jacob está inapto a concorrer ao cargo de prefeito de Três Rios. A Fiocruz alerta para o aumento de casos de Covid-19 em todo o país. E a Mega Sena sorteia também nesta sexta-feira o prêmio acumulado em 33 milhões de reais. O diálogo com o objetivo de levar a informação e acompanhar todos os desdobramentos do que acontece na hora do almoço. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta sexta-feira, que já começou agitada aqui na cidade de Petrópolis, viu? Antes disso, lembro a você, o Correio Petropolitano Debate está ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas que você pode acompanhar no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã, no nosso site tvc16.com e você tem também as nossas páginas no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Você ali vai ter acesso a todas as informações, as notícias da nossa região de cobertura. Além disso, você tem os nossos contatos para envio de denúncias e de mensagens, está aqui na tela para você. tvc, correio da manhã, @gmail.com e o nosso WhatsApp 993231675. Não deixe de participar, mandar a sua mensagem, a sua denúncia, a sua foto e o vídeo. A gente dá início aqui à edição de hoje. Eu vou trazer rapidamente para você algumas atualizações de acidentes que aconteceram agora há pouco aqui na cidade, que está afetando aí o trânsito, viu? Um deles foi atropelamento que foi registrado na Avenida Barão do Rio Branco, em frente à unidade do SAMU. O socorro foi feito pela equipe do SAMU e a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde das vítimas. Contudo, há um grande congestionamento nesse momento na Avenida Barão do Rio Branco, no acesso também para o centro da cidade. E claro, os impactos no trânsito também são ocasionados por conta da questão da Petroita, que a gente vai trazer daqui a pouco para você também. Antes disso, eu falo rapidamente sobre um comunicado que também foi enviado em relação à BR-040. Esse anúncio é da Concer e informa que o quilômetro 82, no sentido Rio de Janeiro, antes da rodoviária do Bingen, está com o trânsito parcialmente interditado. Isso porque tem uma carreta atravessada na pista. As equipes da Concer foram acionadas para a ocorrência, trecho com visibilidade prejudicada por conta da chuva e também da neblina. A orientação para os motoristas é reduzir a velocidade. Então, lembrando para você nesse momento, descida da Serra de Petrópolis no quilômetro 82, com então uma interdição parcial. Atenção você, motorista e condutor que vai passar pelo trecho nesse momento, assim como também na Avenida Barão do Rio Branco, pistas molhadas, é necessário redobrar a atenção nesse momento. A gente muda de assunto e agora sim fala sobre o transporte público aqui em Petrópolis, porque uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da Prefeitura de Petrópolis e suspendeu a operação da Petroita nas regiões do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. A última decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negava o pedido da Prefeitura e mantinha a empresa operando nas regiões. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a Petroita volta a estar proibida de operar nas regiões do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. Assim, o STF decidiu por atender ao pedido da Prefeitura, mantendo os decretos que suspendiam a operação nessas regiões, decretando a caducidade da empresa. Na decisão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o serviço de transporte público coletivo
tem papel fundamental na concretização de diversos outros direitos, sendo imprescindível a rotina do cidadão. Desde o decreto da Prefeitura, a empresa Cidade Real assumiu as linhas das 3 regiões, mas por estar recorrendo na Justiça, a Petroita também manteve as operações. Assim, as 2 viações estavam atendendo as localidades. Esse impasse segue desde julho deste ano, quando a Prefeitura decidiu pela caducidade da empresa. Desde então, inúmeras quebras em coletivos da empresa e graves acidentes são registrados diariamente em Petrópolis. Nesta manhã, um coletivo da Petroita quebrou na rua Paulo Barbosa, no centro da cidade. A nossa equipe flagrou o momento em que o ônibus estava estacionado no meio da rua, sendo avaliado por mecânicos da empresa. E na segunda-feira, na rua 24 de maio, um dos coletivos da Petroita perdeu o freio na descida da via, atingindo 3 veículos. Na ocasião, 3 pessoas ficaram levemente feridas e precisaram de atendimento. E aí, diante disso tudo, os funcionários da Petroita realizaram uma manifestação na manhã dessa sexta-feira. Inclusive, você acompanhou algumas informações preliminares que foram enviadas aqui no Correio Petropolitano Primeira Edição pelo nosso repórter Hugo Petersen. Os funcionários continuam realizando essa manifestação, inclusive fecharam a entrada ali da rodoviária do centro de Petrópolis, o que também está gerando um grande congestionamento aqui especificamente no centro da cidade, na rua Paulo Barbosa, Rua do Imperador e as adjacentes. E essa questão é envolvendo também essas decisões judiciais. A gente sabe a briga agora entre a prefeitura e a empresa especificamente. Inclusive, o próprio sindicato dos rodoviários enviaram uma nota oficial sobre essa manifestação e a gente traz ela aqui nesse momento também para você. A nota do sindicato diz o seguinte, então: o Sindicato dos Trabalhadores, juntos com os funcionários da Petroita, realizam uma paralisação aqui no centro da cidade e ocorre devido ao descumprimento por parte da Petroita de um acordo realizado com o Sindicato dos Rodoviários, a CPTRAN e os trabalhadores da empresa no final do mês de agosto e que previa a regularização do pagamento. A gente chegou a noticiar isso também aqui no Correio Petropolitano Debate. E ainda não há informações sobre a duração dessa paralisação. Mais informações podem ser obtidas também com o sindicato. O fato é, as linhas hoje da Petroita não estão operando nesse momento por conta também dessa manifestação. A nossa equipe acompanhou tudo de perto e o nosso repórter Hugo Petersen vai trazer também uma reportagem para você completa sobre esse caso no jornal Correio Petropolitano, segunda edição às 6h30 da noite. Não deixe de acompanhar os desdobramentos também dessa questão do transporte público aqui em Petrópolis. Situação ainda bem delicada. Obviamente a preocupação desses funcionários, né, porque tem contas para pagar, compromissos, família e obviamente ninguém trabalha de graça. E a gente vai continuar acompanhando todos esses desdobramentos, trazendo também as atualizações ao longo da nossa programação. Agora a gente muda de assunto e fala sobre outro tema que também tem sido amplamente discutido em Petrópolis, viu? Porque você acompanhou aqui no Correio Petropolitano, nos nossos telejornais, a situação do cemitério de Petrópolis. Logo após a suspeita de que estavam tacando fogo nos túmulos, a Polícia Civil começou a investigar essa suposta queima. Vamos acompanhar a matéria. Segundo a denúncia feita para a Polícia Civil e relato dos moradores da região, o mau cheiro e as chamas foram percebidas há mais de um mês na localidade. A equipe da TV Correio da Manhã foi até o cemitério municipal de Petrópolis e constatou que haviam 2 focos de incêndios em lugares distintos dentro do cemitério. Foi possível identificar entre as cinzas sacos pretos com roupas, restos de caixões e até mesmo ossadas humanas. Uma equipe da perícia da 105ª Delegacia da Polícia Civil esteve no local na quarta-feira e, de acordo com a nota técnica enviada pela corporação, funcionários e administradores do cemitério foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A responsabilidade pela gestão do cemitério, sendo municipal, ela gera algumas responsabilidades à prefeitura e a gestão do local, porque eles são responsáveis pelo poder de guarda lá do cemitério. Então, acaba
responsabilizando mesmo que eles não tenham culpa, mas pela omissão de não cuidar do patrimônio. O estado colapsado do cemitério municipal não é uma novidade. Durante as chuvas do dia 23 de março deste ano, o cemitério municipal de Petrópolis foi afetado por um deslizamento de terras e diversas campas foram afetadas. O cemitério do centro é o maior do município e comporta cerca de 2.500 campas. Crime de responsabilidade da prefeitura, que é um ato de improbidade administrativa, um crime de abandono de cadáver, que seria deixar o local exposto a alguns tipos de dano. As famílias poderiam ingressar com uma ação de responsabilidade civil para realizar ações indenizatórias pelos danos causados a seus patrimônios, e também a prefeitura seria responsabilizada pela saúde pública, porque o incêndio, o solo, gera algumas questões que interferem no meio ambiente. A Prefeitura de Petrópolis contratou, em junho de 2024, uma empresa para fazer a remoção dos restos mortais que estavam nas gavetas que foram afetadas pelas chuvas. E, de acordo com o contrato disponibilizado no portal da transparência do município, a AMB Memorial de Cinzas LTDA foi contratada pelo valor de R$ 650 mil para executar o serviço. Ainda de acordo com o documento, a empresa seria responsável pela remoção dos entulhos sobrepostos aos túmulos, que foram atingidos pelo deslizamento. Nesse caso, a responsabilidade direta é da prefeitura e não dos terceiros contratados. Quem responde, de fato, é a prefeitura. Tanto que a prefeitura ela poderia, inclusive, ser responsabilizada administrativamente e poder, pela má prestação de serviços e o perigo de dano, sofrer algumas ações como uma intervenção estadual e intervenção federal. Em entrevista para a TV Correio da Manhã, o gerente da MB Memorial de Cinzas LTDA, Almir Barroso, informa que a empresa está cumprindo com os trâmites previstos no contrato feito com a prefeitura e que, após os corpos serem identificados pela administração do cemitério, a função da empresa é fotografar a operação e realizar os procedimentos que constam em contrato. E qualquer outra ação fora desses padrões não é de responsabilidade da empresa. Se estão pegando lá cometendo crime, essas pessoas têm que ser pegas e têm que ser punidas, porque a empresa nossa não tem nenhuma gerência sobre o cemitério. A administração do cemitério é uma coisa. Então, o que fazem dentro do cemitério é totalmente diferente do que nós fomos contratados, que é aquela área que foi colapsada. Em nota, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública informou que a denúncia recebida é grave, envolve uma invasão e o local corresponde a uma área de escombros dentro do cemitério. A Secretaria também informou que os funcionários já compareceram à delegacia para esclarecer os fatos. A Prefeitura ainda destacou que existem indícios de vandalismo e violação no cemitério e que a Secretaria vai investigar as evidências de possíveis ações criminosas. Ainda de acordo com a nota, foi informado que será aberta uma sindicância interna na SSOP para apurar os fatos. E esse é o quê? Uma consequência de um trabalho que não está sendo realizado. Por quê? A gente lembra aqui, como foi citado na reportagem, desde 2021 existe já um edital para fazer a concessão para a administração dos 6 cemitérios em Petrópolis. Isso foi feito? Deu prosseguimento? Não deu. Quantas vezes, inclusive eu estive presente também no cemitério, acompanhamos as irregularidades, campas abertas, inclusive ossadas expostas. A situação se agravou depois de 2022. Havia indícios de escorregamentos de terra. O que foi feito? Absolutamente nada. A situação continuou a mesma. Até, inclusive, antes da tragédia, havia indícios de furto que estavam sendo realizados no cemitério municipal. A segurança foi reforçada? Também não foi reforçada. E assim o cemitério foi seguindo. Aí chega no momento ali do feriado de finados, eles dão uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali e beleza, maqueia toda a situação. E aí chega 2023, a gente trouxe aqui em março aquela questão
do deslizamento afetou diversas campas e aí você tem uma grande problematização com o tema porque você precisa chamar as pessoas, né, os familiares daquela pessoa que faleceu para resolver todas essas questões burocráticas e aí você tem que reviver toda aquela situação. Aí agora ainda chega outra denúncia, ou seja, a situação só se agrava. E quando a gente pega esse tema, se já existe o edital desde 2021, por que não foi realizado? Por que não se deu prosseguimento? Parece que a atual gestão não tem o interesse em realizar as coisas, em realizar os trâmites burocráticos para solucionar os problemas. Todos que vão hoje no cemitério municipal, mais especificamente do centro, comentam sobre a má infraestrutura, má conservação, falta de segurança. E agora mais um caso como esse, enfim, a nossa equipe vai continuar acompanhando e também buscando aí, né, as atualizações com a Polícia Civil responsável por esse caso. A gente muda de assunto porque a gente fala rapidamente sobre esporte, porque está em pauta no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro, o TJDRJ, para essa segunda-feira, dia 10 de setembro, o julgamento de uma possível infração na partida entre Nova Iguaçu e Serrano Futebol Clube pela Copa Rio. A partida que a gente está citando agora foi realizada no dia 28 de agosto. O atleta Caio Tenório, do Nova Iguaçu, havia sido suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva no dia 4 de abril por 3 partidas, após um lance que ocorreu na semifinal do Campeonato Carioca Série A1 no dia 31 de janeiro. Caio, então, cumpriu um jogo da suspensão durante a final da competição contra o Flamengo. Agora voltou a campo nas 2 últimas partidas contra o Serrano pela Copa Rio, nos dias 21 e 28 de agosto. E o Serrano e o Nova Iguaçu se enfrentaram pela segunda fase da Copa Rio. O Nova Iguaçu venceu a primeira partida por 2-1 e empatou o segundo por 2-0, assim avançando de fase. Ou seja, o Tribunal de Justiça Desportiva então vai investigar uma possível infração do artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, já que o jogador disputou as 2 partidas sem ter cumprido totalmente a punição imposta no início do ano. E isso pode afetar aí até a classificação do Nova Iguaçu e, consequentemente, o Serrano pode, a depender, obviamente, da decisão que for citado, o Serrano pode ou ser classificado, caso o Nova Iguaçu seja desclassificado por conta dessa questão, ou podem ser remarcados os jogos. E a gente vai trazer essas atualizações também aqui para você no Correio Petropolitano Debate, inclusive, né, acompanhando os desdobramentos e uma possível classificação da equipe petropolitana. Vamos falar sobre saúde e um tema extremamente importante que já citamos também diversas vezes aqui no programa. Vamos falar sobre cobertura vacinal. A morte de um bebê de 6 meses no Paraná por coqueluche acendeu um alerta sobre a importância de manter a vacinação das crianças em dia. Há 3 anos no Brasil não havia registro de óbito pela doença, de acordo com o Ministério da Saúde. A nossa equipe conversou com a Patrícia Boccolini. Ela já esteve, inclusive, aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre a imunização das crianças. Ela é a coordenadora do Observatório da Infância, que é vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, à Fiocruz, e ela comenta sobre a cobertura vacinal e sobre a doença. Olá, a coqueluche é uma doença bacteriana que ela é altamente contagiosa e pode causar crises de tosse severas e prolongadas e que podem levar a complicações graves, principalmente em crianças, como as consequências, né, como pneumonia, convulsões, alguns danos cerebrais, inclusive a morte. Ela, como eu falei, ela é perigosa, né, particularmente para bebês e crianças, e a gente tem, dentro do nosso calendário vacinal, né, do SUS, a vacinação contra a DTP, que é a vacina combinada que protege contra a difteria, tétano e a coqueluche. Ela é aplicada nos 2, 4, 6 e 6 meses de vida da criança, e depois tem os reforços com 15 meses e depois entre 4 e 6 anos. Em 2023, a cobertura vacinal da DTP no Brasil, né, foi de 85,48%,
a gente observou um aumento nessa cobertura vacinal, mas ainda está longe, né, dos 95%, que é a meta, né, recomendada para que a gente atinja, né, a imunidade coletiva. No estado do Rio, em 2023, a cobertura foi de 71,18%, bem menor do que a média nacional. Em Petrópolis, a cobertura de DTP em 2023 foi de 80,11%, ou seja, maior do que o do estado do Rio, mas ainda menor do que a média, do que o índice nacional, né? A gente tem outros dados, né? Nós do Observatório da Infância, nós trouxemos os dados para outros municípios também da região serrana. A gente tem os dados para Nova Friburgo, que teve uma cobertura vacinal, né, para DTP de 73,44%, de Teresópolis, 77,67%. São José do Vale do Rio Preto é o que está entre os que com melhor cobertura, né, com 104,20%, ou seja, atingiu, né, já até passou a meta de cobertura vacinal contra a DTP. E comparando, né, esses municípios da região serrana com outros, né, citando alguns outros exemplos também do estado do Rio, a gente tem Areal, que também é um município que está acima da meta, né, com 131,09%, e Três Rios, que está com 83,22%. Então, assim, esses dados mostram que alguns, né, estão ali, municípios estão cumprindo a meta, alguns ainda estão no caminho, mas ainda estão longe. Então, acho que é importante a gente ter em mente como é importante essa vacinação para que a gente não tenha surtos, né, dessa doença aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente, mais ou menos um mês atrás, a gente teve uma morte de uma criança por coqueluche no Brasil, né, e a gente já não tinha uma morte há algum tempo. Então, por isso que é importante a gente manter as altas coberturas vacinais para que a gente não veja o surto dessa doença entre as crianças. Então, é isso. Muito obrigada. A gente acompanhando a fala da coordenadora do Observa Infância, Patrícia Boccolini, a quem a gente agradece também a atenção, a conversa com a nossa equipe e, claro, as orientações. A responsabilidade é de toda a população também, afinal, não adianta o posto de saúde estar aberto, a unidade básica de saúde estar aberta e a população não for lá para receber esse imunizante. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai acompanhar também a fala de um infectologista sobre esse tema. Não saia daí, a gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano em Debate de volta. Como citamos no bloco anterior, a gente continua falando aqui sobre saúde e sobre a coqueluche. Por conta da morte de um bebê no Paraná, isso acendeu alerta aí para os especialistas e também referentes à cobertura vacinal, e que nos últimos anos não tem atingido a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Inclusive, no estado do Rio de Janeiro, essa meta não foi atingida, assim como em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. A gente vai acompanhar a fala agora do infectologista Felipe Moliterno, que é, inclusive, professor da Universidade, da Unifaz aqui em Petrópolis. Ele também comenta sobre a doença. Não. Quando quiser. Vamos começar então, Vitor. Aquelas perguntinhas que eu te mandei. O que é a coqueluche? Pode? Pode. Coqueluche é uma doença bacteriana respiratória que acomete predominantemente crianças. E quais são os sintomas? Os sintomas principais, iniciais, são semelhantes a uma gripe comum, com obstrução nasal, tosse, espirros. Você efetivamente não consegue diferenciar de outros quadros gripais, catarrais inicial, e isso dura em torno de umas 2 semanas, e quando entra a fase que a gente chama paroxística, quando começam o que caracteriza a doença. As crises de tosse em salvas, de repetição, podendo levar até ficar com a boca roxa, a cianose, e fazer o guincho, que é um ruído respiratório muito característico nos bebês, por vezes seguidos de golfadas ou até vômitos. E o que caracteriza é que, fora esse período de crise de tosse, a criança fica muitas vezes sem tossir. Ela não tosse o tempo todo e tem uma piora, ela tosse sempre nessas salvas. Esse paroxismo pode durar até 6 semanas, essa evolução, e mais algumas semanas, até meses, na fase de convalescência e de recuperação. E como é que ela é transmitida? Ela é transmitida igual a outras doenças respiratórias, através de gotículas, pelos contatos domiciliares ou na escola, através de secreção respiratória e o contato. Essa doença é mais perigosa, então, nas crianças? Sim. Ela é mais prevalente e mais perigosa. Em toda a faixa etária pediátrica ela pode ter uma prevalência boa, mas ela atribui grande risco de gravidade, principalmente nos menores de 1 ano, exclusivamente nos menores de 6 meses, de onde podem surgir complicações, tanto do ponto de vista respiratório, quanto complicações neurológicas, convulsão, e ter uma maior gravidade, inclusive com chance de sequelas, E a vacina, então, é a prevenção para essa doença? Sem dúvida nenhuma.
mais um reforço. Ela já faz parte do calendário vacinal do nosso Programa Nacional de Imunizações, dentro da Penta, Valente, nos 2, 4 e 6 meses. Então reforçar, e tem um reforço depois de 1 ano. E quando já sabe que tem um contactante com doença respiratória, é tentar prevalecer o toalete respiratório, né? Com higienização de mãos, distanciamento, uso de máscara quando é um paciente sintomático, mais velho, que possa tolerar a máscara, para evitar a disseminação do quadro entre seus pares, né? A gente acompanhando aí a fala também do infectologista, citou outros tipos de sintomas também, e mostra aí a necessidade dessa cobertura vacinal sendo a principal ferramenta. A gente lembra sempre aqui no programa, a imunização ela não é apenas para você evitar a doença. Ela tem, digamos assim, né, a funcionalidade de evitar o agravamento da doença. Não impede que aquela criança tenha ou vá contrair o vírus, mas ela impede ali o agravamento da doença, e por isso é necessária essa cobertura de forma adequada. E quando a gente fala sobre cobertura vacinal, ela não é apenas abaixo da meta com a coqueluche mais especificamente, ou com a tríplice viral, como também é conhecida, até porque a vacina também previne contra a difteria e o tétano, mas em outras doenças também há essa baixa cobertura. Contra a Covid-19, por exemplo, contra a própria influenza, por exemplo. Na campanha desse ano não atingimos a meta, e isso não só referente às crianças, mas a todo o público-alvo em Petrópolis, em Teresópolis, em Nova Friburgo, na nossa região de cobertura como um todo, no estado do Rio de Janeiro, o que mostra aí a grande preocupação e a responsabilidade da população também como um todo de buscar os postos, de buscar uma sala de imunização para completar esse esquema vacinal. A gente entende que para muitos pais responsáveis é difícil, como foi citado pelo próprio infectologista, a vacina contra a coqueluche é com 2, 4, 6 meses e logo 1 ano depois existe a dose de reforço. Ou seja, é um calendário complexo, são muitas vacinas, mas é importante se organizar e buscar, mesmo que seja com atraso, essa imunização para, de fato, evitar o agravamento não só da coqueluche, mas de diversas outras doenças que podem fazer com que a criança, né, ou até mesmo o adulto, o idoso, acabe indo para um cenário clínico mais grave por falta da imunização. Vamos ao Correio Político de hoje. Afinal, as eleições estão chegando, estamos a menos de 30 dias, mais especificamente 30 dias nessa sexta-feira, e já teve novas pesquisas relacionadas a Petrópolis. A pesquisa da GERP, divulgada nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, sobre a intenção de voto na eleição em Petrópolis, mostra que entre os 5 candidatos na disputa, Yuri Moura, do PSOL Rede, foi o que mais despontou em relação à pesquisa passada. Na pesquisa de agosto, o Yuri tinha 16% de intenção de votos e agora em setembro subiu para 20%. A pesquisa foi realizada nesta semana entre os dias 2 e 3 e manteve o ex-prefeito interino, candidato Ingo Rames, do Partido Progressista do PP, na liderança com 27% das intenções de voto. Em agosto, Ingo tinha 24% entre os demais. O candidato à reeleição, Rubens Bontempo, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, saiu de 11% para 12% nessa pesquisa. E o candidato Eduardo do Blog do Republicanos, que tinha 10%, caiu para 7%. E o doutor Santoro, do Partido Novo, manteve o 1% da pesquisa anterior. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral e a margem de erro é de 4%, seja para mais ou para menos, ou seja, o que mostra até de alguma forma o empate técnico entre alguns parlamentares aí, né, entre alguns candidatos, por exemplo, Eduardo do Blog com 7%, Rubens Bontempo, que tinha 11%, foi para 12%. Você pega a margem de erro, você tem ali uma diferença mínima entre um e outro nessas pesquisas. A gente vai continuar acompanhando também todo esse cenário e os próximos levantamentos. Importante, você que está em casa ainda durante
essa questão relacionada à política, buscar as propostas, os planos do governo. Afinal, faltam 30 dias para as eleições e assim a gente termina o Correio Político de hoje. É claro, a sexta-feira chegou com chuva, como foi confirmada na previsão do tempo aqui da última quinta-feira no Correio Petropolitano Debate. Chegou o momento então de saber como que fica a previsão para esse fim de semana. Eu começo a previsão do tempo falando sobre a queda brusca na temperatura aqui em Petrópolis, viu? Que toda a população das cidades da nossa região de cobertura já está sentindo nessa sexta-feira. Como a gente comentou ontem aqui no Correio Petropolitano Debate, a temperatura durante esse 6 de setembro, véspera de feriado, caiu e o clima mudou consideravelmente. Mas a realidade do fim de semana vai ser diferente, viu? E isso porque a previsão é de ligeira elevação na temperatura e não há probabilidade de chuva. A gente vai colocar aqui no nosso telão as respectivas temperaturas para você. E além disso, a gente olha aqui já no nosso televisor, na parte alta, Nova Friburgo, é possível perceber que o sábado vai ser de céu encoberto, ventos fracos, ventos fortes pela parte da manhã e ligeira elevação na temperatura mínima. Os termômetros vão marcar, então, mínima de 15, máxima de 26 graus para esse sábado. No domingo, a temperatura deve aumentar um pouco mais, chegar aos 28 graus de máxima, enquanto a quantidade de nuvens no céu vai diminuir. A noite deste sábado em Teresópolis será de tempo claro, mas durante o dia a previsão é de sol entre nuvens. Os termômetros da região, olhando no nosso telão aqui, a gente consegue ver mínima de 15, máxima de 25 graus. E no domingo o dia será de poucas nuvens no céu e a temperatura também vai subir, marcando mínima de 14 e máxima de 30 graus para Teresópolis no domingo, viu? O sábado em Petrópolis também será de ligeira elevação na temperatura, apesar da previsão ser de tempo nublado durante o período da tarde. Os ventos na cidade vão se manter fracos e os termômetros vão variar entre mínima na cidade imperial de 15 e máxima de 28 graus para este sábado. Já no domingo, temperatura mínima se mantém estável e a máxima pode chegar a 31 graus. Em Paraíba do Sul, o fim de semana será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. A tarde deste sábado será de tempo nublado, mas ainda assim a temperatura passa por elevação e que vai variar entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus em Paraíba do Sul para este sábado. No domingo, a temperatura mínima diminui enquanto a máxima sobe e ficando mais distante uma da outra, marcando respectivamente mínima de 17 e máxima de 33 graus. Apesar disso, clima bem agradável, pelo menos nessa diferença entre uma e outra temperatura. Para finalizar, em 3 dias, o sábado será de muitas nuvens no céu, ventos fortes pela manhã e não há possibilidade de chuva. A temperatura vai marcar, então, mínima de 20 e a máxima para esse sábado em 3 dias é muito similar à de algumas cidades aqui da nossa região, da nossa previsão do tempo. 31 graus é a máxima. No domingo, a quantidade de nuvens diminui e a temperatura aumenta e pode chegar a 34 graus para domingo, ou seja, não há possibilidade de chuva para esse fim de semana e elevação nas temperaturas. E assim a gente termina a previsão do tempo de hoje. E diante desse cenário de calor que se aproxima, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Tem mais informação para você. A gente vai falar ainda sobre política, candidatos de 3 Rios que estão inaptos a participar da eleição desse ano, entre outras informações. Não saia daí, o intervalo é rápido e a gente volta já já. Ensinar
inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta nesta sexta-feira. A gente traz uma atualização para você nesse momento referente à manifestação da Petroita. Por conta da interdição do terminal rodoviário do centro da cidade pelos ônibus da Petroita, foram realizadas alterações aí no ponto de embarque e desembarque das outras empresas que atuam aqui na cidade. Essa atualização foi divulgada agora e a gente traz aqui para você. A Cidade Real informa então que 20 linhas de ônibus que param dentro do terminal do centro estão realizando o embarque e o desembarque de passageiros na Rua Doutor Porciúncula, ou seja, aquele corredor externo ali onde os outros coletivos, por exemplo, da Cidade Real já param. Entre as linhas que estão ali nesse momento são 108 Bairro Castriotro, 110 Duarte da Silveira, 143 Lagoinha, 147
Alto Pedro Ivo, 149 Pedro Ivo, 151, 152 Meio da Serra, 153 Lopes Trovão, 155 e 56 Vila Felipe, 157 Praça Catulo, a 158 Osvero do Carmo Vilaça e as linhas 161, 62, 63 e 64 Sargento Boining, além das linhas 166 Aldo Tamancolde, Chácara Flora, que é 167, e Campinho 168. Já da cidade das Hortênsias, são 6 linhas de ônibus que estão com embarque alterado por conta dessa manifestação. Entre essas linhas, elas estão realizando então o embarque e o desembarque na Praça Dom Pedro, ou seja, há essa alteração também. As linhas que estão parando na Praça Dom Pedro nesse momento são 503 Cidade Nova, 505 Vila Manzini, 506 Vicenzo Revete, 519 Vale do Carangola, 526 Modesto Guimarães e, por fim, 529 Débora Couto Sucupira. Já da Turp Transporte, são 8 linhas de ônibus que estão com essa interrupção. Então, as linhas que estão fazendo ponto final, elas estão parando na Paulo Barbosa, logo ali ao lado praticamente da rodoviária, onde param os 700. E as linhas que estão parando ali nesse momento são 630 Jardim Salvador, 631 Roseiral, além das linhas 632 Comunidade São Luís, 633 Comunidade Neylor, 634 Vale dos Esquilos, 637 Atílio Marote, 638 Quarteirão Brasileiro, 639 Max Manuel Mouter e, por fim, 641 João de Deus, atualização divulgada agora, nesse momento, pelo Cetranspetro, ou seja, diversas linhas aí ao todo que a gente leva em consideração 8 linhas da Turp, 6 linhas da Cidade das Hortênsias e mais 20 linhas então da Cidade Real, com esse embarque e desembarque aí alterado por conta dessa manifestação da Petroita. Ou seja, ao todo são 34 linhas que estão com o embarque e o desembarque alterado aí na manhã tarde, né, dessa sexta-feira por conta dessas manifestações. O candidato a prefeito de Três Rios, Celso Alencar Jacob Ramos, do MDB, foi considerado inapto a concorrer à vaga nas eleições desse ano, segundo a Justiça Eleitoral. Ou seja, até o momento o candidato não faz mais parte da corrida eleitoral. A decisão levou em consideração as condenações sofridas por Celso em processos de irregularidades cometidos no período em que exerceu 2 mandatos seguidos na Prefeitura de Três Rios, entre 2001 e 2008. As considerações da Justiça foram as denúncias demonstradas pelo Ministério Público Eleitoral por meio da Promotoria Eleitoral, que destacaram que Celso está em cumprimento de uma medida que o fez ficar inelegível por 8 anos, a contar do dia 17 de fevereiro de 2023, pelo crime de dispensa irregular de licitação para a construção de uma creche padrão no município. De acordo com o MPE, em 2002, o então prefeito contratou a empresa Egimar Engenharias e Construções, em 15 de março, para realizar um serviço que tinha um prazo de 180 dias de conclusão. Porém, as obras não foram finalizadas e, assim, um termo aditivo de contrato foi realizado no dia 14 de novembro do mesmo ano, prorrogando o prazo de entrega por mais 120 dias. Conforme a promotoria, mesmo com os prazos estendidos, a creche não foi entregue e o contrato com a empresa rescindido em setembro de 2003. Com isso, Celso decretou o estado de emergência, planejando contratar outra empresa para dar continuidade na obra, e na declaração ele alegou que a demora na conclusão das obras da creche causaria danos irreparáveis aos cidadãos e às instalações já edificadas. Outro ponto apresentado pela Promotoria Eleitoral foi a condenação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro relacionada a uma descontinuidade de um projeto que visava a implementação de um aterro sanitário na região. Para tal ação, foram repassados R$ 244.800 do governo do Estado por intermédio da então Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a atual Secretaria de Estado do Ambiente. Como não houve finalização do projeto e o município não fez a devolução do valor recebido, o ato foi lido como dano ao erário estadual. O que diz o candidato referente ao assunto?
Celso disse que vai recorrer da decisão e afirmou que vai continuar fazendo as campanhas na rua, além de manter a divulgação dos materiais na internet. A gente vai continuar acompanhando essa situação. A gente volta a falar de saúde porque o boletim Infogripe, que foi divulgado nesta quinta-feira pela Fiocruz, mostrou aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Entre crianças e adolescentes de 14 anos, o principal responsável é o rinovírus. Nas demais faixas etárias, o predomínio é da Covid-19. Por outro lado, os casos de vírus sincicial respiratório, VSR e influenza mantêm a tendência de queda na maior parte do território. O estudo se refere à semana epidemiológica de 25 a 31 de agosto. Vamos acompanhar a análise da Tatiana Portela. Nessa última atualização do Infogripe, nós continuamos observando o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por rinovírus, especialmente entre as crianças e adolescentes até 14 anos, sendo que essa alta de casos de rinovírus está concentrada principalmente em muitos estados da região Nordeste, do Centro-Sul e também em alguns estados da região Norte. Além disso, nós também observamos uma manutenção do crescimento do número de hospitalizações por Covid-19 nos estados de Goiás e em São Paulo, sendo que no estado de Goiás a maioria dessas hospitalizações está concentrada entre os idosos, mas no estado de São Paulo a gente já começa a observar um crescimento dos casos também na população adulta e não mais somente entre os idosos. Essa alta de casos de Covid-19 no estado de São Paulo é bastante preocupante, já que o estado de São Paulo apresenta um fluxo de pessoas muito grande com outras regiões, o que pode desencadear um espalhamento do vírus para outros locais e, consequentemente, no aumento do número de casos. Por isso, muito provavelmente nas próximas semanas, nós também vamos observar um aumento de casos de Ziraga por Covid-19 em outros estados do país e não somente nos estados de Goiás e São Paulo. Por isso, a gente reforça que todas as pessoas dos grupos de risco estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19. Nós também reforçamos a importância do uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar e maior aglomeração de pessoas, e também dentro dos postos de saúde. Em caso do aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em isolamento em casa. Isso também vale para crianças e adolescentes, com essa alta de casos de rinovírus. O recomendado é que, caso elas apresentem alguns sintomas, que elas fiquem em casa, que elas não vão à escola. Porém, se não for possível fazer esse isolamento, a gente reforça a importância de sair de casa usando uma boa máscara. E claro, em caso de aparecimento dos sintomas e piora desses sintomas, é muito importante procurar atendimento médico. A gente acompanhando a fala da Tatiana Portela, quem a gente agradece também pela atualização aqui do Boletim Infogripe. Vamos trazer uma notícia boa aqui, inclusive para quem gosta de meio ambiente. O Parque Estadual dos Três Picos, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e que fica aqui na região serrana do Rio de Janeiro, você sabe, engloba também outros municípios, registrou na última segunda-feira a presença de uma onça parda macho. A imagem foi capturada por uma das armadilhas fotográficas instaladas na unidade de conservação, fruto de uma parceria entre o INEA e o projeto Aventura Animal, que disponibilizou os equipamentos. Está aqui o flagrante dele na tela para você. É a primeira vez que esse felino é observado no Pico do Caledônia, em uma área de unidade de conservação. Esse mesmo animal já foi registrado na Reserva Ecológica de Iguapiaçu, em Cachoeiro de Macacu. Foram instaladas mais de 35 câmeras camufladas ativadas à distância nas trilhas da unidade de conservação, que permitem capturar imagens em alta resolução e que auxiliam a equipe da unidade de conservação no monitoramento da fauna para fins de pesquisa e atividades de educação ambiental. Bonitinho, né? A gente vendo aí essa onça parda macho aí caminhando pela região serrana, viu? Agora quero ver ter coragem de encontrar com um desse aí, viu, cara a cara. A situação fica mais complicada, né? Mudando de assunto, pelo segundo mês consecutivo, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registrou queda do endividamento das famílias brasileiras.
O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer diminuiu para 78% em agosto, abaixo dos 78,5% em julho, mas ainda superior ao índice registrado no ano passado. Segundo a Confederação Nacional, o resultado reflete uma cautela crescente de famílias em relação ao uso do crédito. Apesar dessa redução do endividamento geral, o número de famílias que se consideram muito endividadas aumentou para 16,8%. Em relação à inadimplência, o percentual de famílias com dívidas em atraso se manteve estável em 28,8% pelo terceiro mês consecutivo, permanecendo ligeiramente abaixo no registrado em agosto de 2023. No entanto, o percentual de famílias que não vão ter condições de pagar as dívidas atrasadas subiu para 12,1%, um indicativo de que, mesmo com estabilização no número de contas em atraso, as dificuldades financeiras permanecem. Além disso, o percentual de dívidas em atraso há mais de 90 dias aumentou para 48,6%, o maior desde março de 2020. E para quem quer pagar as contas contando com um pouquinho de sorte, as 6 dezenas do concurso 2.771 da Mega Sena vão ser sorteados a partir das 8 horas da noite no Espaço da Sorte, em São Paulo, nessa sexta-feira. As 6 dezenas do concurso 2.771 serão sorteadas a partir das 8 horas da noite de hoje. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em 33 milhões de reais. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, vai receber mais de 188 mil reais de rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 números marcados custa R$ 5,00. E com o prêmio estimado em 200 milhões de reais, o maior oferecido na história da Loto Fácil, o sorteio do concurso especial 3.190 será realizado na próxima segunda-feira a partir das 8 da noite. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas da Caixa em todo o país. Quem preferir também pode apostar pelo portal Loterias Caixa ou pelo app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android. Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme a regra da modalidade. A aposta simples da Loto Fácil custa R$ 3,00. Tá aí, boa sorte então para quem vai apostar também na Loto Fácil da Independência que está chegando, viu? Assim a gente termina mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Amanhã o Correio Petropolitano Debate está de volta, mas na apresentação do nosso repórter Hugo Petersen. Um ótimo fim de semana para você e a gente segunda-feira está de volta. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.